Boa tarde a todos. Rodrigo Maia, Relações com Investidores da Gerdau. Sejam bem-vindos à divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Gerdau, pela primeira vez em formato de videoconferência. Estão hoje conosco Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, e Harley Scardoelli, CFO da Gerdau, que farão a apresentação para vocês. Os analistas e investidores conectados podem enviar suas perguntas pelo chat, que serão respondidas pelo Gustavo e pelo Scardoelli após a apresentação. Salientamos aqui que eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Gerdau, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se mera previsão baseada na expectativa da administração em relação ao futuro da empresa. Embora a Gerdau acredite que seus comentários estejam baseados em premissas razoáveis, não há garantia de que eventos futuros não afetem essa avaliação. Gostaria de passar agora a palavra a Gustavo Werneck. Por favor, Gustavo, pode iniciar a apresentação. Obrigado, Rodrigo, pela introdução e boa tarde a todos. Eu quero iniciar dando as boas-vindas a cada um de vocês à nossa videoconferência de divulgação de resultados da Gerdau, referente ao primeiro trimestre de 2021, que pela primeira vez estamos fazendo por meio dessa transmissão audiovisual, para que tenhamos um formato de conferência cada vez mais alinhado à realidade em que vivemos. Eu espero que todos continuem bem, com saúde e passando por este período da melhor forma possível. Do nosso lado, falando em nome dos nossos 30 mil colaboradores, temos conseguido manter a saúde, a segurança, o bem-estar e, consequentemente, uma rotina adequada de todas as nossas operações por meio de uma observância de uma disciplina bastante rígida dos protocolos sanitários e de saúde das autoridades locais. Nós não tivemos, neste último trimestre, interrupções de produções em nossas plantas industriais relacionadas à Covid-19. Como o Rodrigo comentou, participa aqui da nossa apresentação o Scardoelli, e para nós dois é sempre uma satisfação, um prazer conversar com vocês sobre o nosso desempenho e esclarecer possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. O Scardoelli vai começar então falando sobre os destaques dos resultados gerais do trimestre e sobre o desempenho das nossas operações. E daí na sequência eu vou comentar sobre os mercados em que estamos presentes. Vou falar um pouco também sobre como a gente enxerga os cenários e as perspectivas para os próximos meses. E daí no final nós dois ficaremos disponíveis para conversar com vocês sobre qualquer ponto que vocês tenham ou queiram explorar com mais profundidade, com mais detalhes. Então, Scardoelli, eu te passo a palavra aí para a gente iniciar falando sobre os nossos resultados, tá? Tá ótimo, muito obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui nesse novo formato também, que eu acho que vai ser muito bom, tanto para nós quanto para quem está nos assistindo aqui. Então, vamos iniciar a apresentação, por favor, com o primeiro slide, onde a gente olha os nossos resultados financeiros e falando sobre os principais fatores que influenciaram o nosso EBITDA consolidado, que saiu de 3,1 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado para 4,3 bilhões neste primeiro trimestre de 2021, que foi um EBITDA recorde para a Gerdau em apenas um trimestre. Todas as nossas operações tiveram um ótimo desempenho nesses 3 primeiros meses do ano. Foi devido não somente ao aumento favorável para a indústria do aço, mas também como resultado da cuidadosa alocação de capital nos últimos anos em nossas operações. Esses investimentos permitiram a agilidade e eficácia para capturar toda a rentabilidade que o cenário atual oferece para o setor. Nesse trimestre, nós tivemos um ótimo desempenho da Operação América do Norte, eu começo por ela, a que atingiu 843 milhões de reais, 50% acima do EBITDA do último trimestre de 2020, com uma margem de EBITDA de 14,3%, aproximadamente 4 pontos percentuais acima da margem do quarto trimestre de 2020. Esse resultado reflete o aquecimento do setor de construção não residencial e da indústria,
além de vermos a retomada gradual das atividades que favorecem o setor, conforme o andamento da vacinação naquele país. A operação de negócios do Brasil novamente veio com forte desempenho, atingindo um EBITDA de 2,5 bilhões de reais neste primeiro trimestre e uma margem de EBITDA de 36,9%, e que também é um resultado histórico da Gerdau em termos de EBITDA trimestral. O Brasil segue firme nos principais setores consumidores de aço e dessa forma estamos alocando grande parte das vendas para o mercado interno. Posso até dizer que deixamos esse trimestre para focar quase 100% no Brasil, sendo que apenas 4% das vendas foram direcionadas para o mercado externo. A operação de negócios na América do Sul seguiu com um perfil similar ao Brasil, atingindo um EBITDA de 550 milhões de reais e uma margem de 38%. Essa operação também tem sido beneficiada pelo bom desempenho da construção civil, especialmente na Argentina e no Peru. E por último, porém não menos importante, a nossa operação de aços especiais, que devido à retomada do setor automotivo no Brasil e à recuperação gradual dos Estados Unidos, voltou a desempenhar bem no primeiro trimestre de 2021, gerando um EBITDA de 409 milhões de reais e uma margem EBITDA de 16,8%. Nesses 3 primeiros meses do ano, vimos a utilização de capacidade de aço da operação de aços especiais alcançar 83%, comparado a uma utilização de 70% no quarto trimestre do ano passado. Passando agora para o próximo slide número 3, vamos falar um pouco sobre o fluxo de caixa livre e capital de giro. Como podemos ver no gráfico à esquerda, atingimos um fluxo de caixa livre positivo de 1,1 bilhões de reais neste primeiro trimestre. Gostaria de frisar que esse é um fluxo de caixa incomum para um primeiro trimestre na Gerdau. E esse resultado foi possível devido à melhora substancial dos indicadores que compõem essa conta, começando pelo EBITDA histórico, conforme expliquei no slide anterior, que atingiu 4,3 bilhões. Além disso, colaboram para esse desempenho também a gestão de passivos que fizemos nos últimos meses e que reduziu a exposição da dívida bruta à moeda estrangeira e, consequentemente, minimizou os impactos do efeito da variação cambial nos juros da nossa dívida. No acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa foi positivo em 6 bilhões de reais, o que corrobora nosso esforço e comprometimento com a remuneração adequada do capital investido, somado ao compromisso da companhia com a sua posição de liquidez, que tem se mantido bem forte. No slide da direita, temos o aspecto sobre o capital de giro. O ciclo financeiro passou de 49 dias em dezembro do ano passado para 57 dias em março de 2021, decorrente da elevação das rubricas contas a receber e estoques, dado que estamos em um momento de demanda global muito aquecida para o aço. Esse é um patamar de ciclo financeiro mais equilibrado para a nossa indústria e para a Gerdau. Passo agora para o próximo slide sobre endividamento. Gostaria de destacar que encerramos março com uma dívida líquida de 10,8 bilhões de reais, levemente superior à dívida líquida reportada ao final de 2020, devido ao impacto do câmbio nas dívidas em moeda estrangeira, sendo que o real depreciou cerca de 10% frente ao dólar entre dezembro de 2020 e março de 2021. Temos atualmente 77%, ou cerca de 14 bilhões do montante total da nossa dívida bruta atrelada ao dólar. Cabe lembrar que montamos a estratégia ao longo dos últimos trimestres de reduzir a exposição cambial da dívida e também aproveitar as oportunidades trazidas com o cenário atual de taxa de juros no Brasil. Dessa forma, aumentamos nossa exposição em reais para cerca de 23% da dívida total, a fim de nos protegermos da alta volatilidade do dólar verificada ultimamente. Esse patamar também nos traz mais perto de um hedge natural, dado que parte representativa do nosso EBITDA é gerado em dólares, além de existir uma parcela significativa dos nossos ativos e operações na América do Norte. Gostaria também de destacar que 99% dessa dívida encontra-se no longo prazo, como a gente pode ver pelo cronograma no lado direito aí do slide. Prazo médio de 8 anos e um custo médio nominal de 4,8% ao ano. O cronograma de amortização segue distribuído ao longo dos próximos anos e mais concentrado somente a partir de 2027 e 2028. Por último, aqui no slide 4, importante também apontar o resultado da alavancagem financeira, medida pelo indicador dívida líquida por EBITDA dos últimos 12 meses, a qual passou de 1,25 vezes no quarto trimestre do ano passado para 0,96 vezes neste primeiro trimestre de 2021, em virtude do forte EBITDA gerado nesse primeiro trimestre
de 2021. Com esse nível de alavancagem, gostaríamos de pontuar que nos mantemos pelo segundo trimestre consecutivo, alcançando o objetivo definido em nossa política financeira aprovada pelo Conselho da Companhia, que é de manter esse indicador dentro ou abaixo da faixa de 1,5 vezes dívida líquida por EBITDA. Vamos agora para o próximo slide, o slide 5, onde a gente gostaria de mostrar aqui a evolução do retorno sobre o capital empregado na companhia. Esse é um slide bastante simples, mas mostra aí que nós atingimos, nos últimos 12 meses, um retorno de 14,2% sobre o capital empregado. Esse retorno foi superior ao obtido nos últimos 4 anos. E com isso, claro, né, significa uma criação de valor aos nossos acionistas e investidores. O que se traduz também na valorização do preço das nossas ações negociadas em bolsa, como temos visto aí nesses últimos períodos. Por último, passando para o slide número 6, tá, para concluir nesse último slide, tá, apresento a evolução do nosso lucro líquido e dos dividendos distribuídos ao longo dos últimos anos, mostrando que a combinação de melhores resultados e redução significativa da dívida líquida teve um efeito muito positivo no dividend yield, ou seja, no percentual dos dividendos e juros sobre capital próprio pagos sobre o preço de fechamento da ação no início de cada período, passando de 0,7% em 2017 para mais de 8% nos últimos 12 meses. Um aumento realmente bastante significativo. Agradeço então a atenção de todos e passo agora a palavra de volta para o Gustavo, que vai comentar um pouco sobre as perspectivas de mercado. Ótimo. Obrigado, Scaduelli, pela tua participação nessa primeira parte, né? Então, peço a todos aí que passem agora para o próximo slide, é o número 7, para que a gente fale um pouco aí sobre como a Gerdau atuou no primeiro trimestre de 2021 e sobre o cenário global da indústria do aço, né? Eu queria aqui, como o Scaduelli comentou aí sobre os nossos resultados, eu queria dividir aí esse slide em 2 blocos, né? Claro que tem a parte de mercado, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas a gente entende também que parte dos resultados que nós alcançamos no primeiro trimestre, tá? São resultados assim dos frutos que nós estamos colhendo dessa intensa transformação pela qual nós temos passado nos últimos anos e que tornou a empresa mais leve, mais simples, mais ágil, eu diria assim, pronta para aumentar a geração de valor junto aos nossos clientes. Como resultado dessa simplificação da empresa, as despesas com vendas gerais e administrativas, né, o chamado SG&A, elas passaram a representar, nesse trimestre, menos de 3% da receita líquida, em comparação aos 6% que nós tínhamos 5 anos atrás. Isso equivale, pessoal, a uma economia de cerca de 300 milhões de dólares a cada ano. Por sua vez, a nossa visão digital, que tem como premissa integrar e otimizar digitalmente todas as nossas operações, garantindo um total foco nos nossos clientes, nos proporcionou ganhos financeiros de quase 700 milhões de reais de 2018 até agora. Acho que um bom exemplo para citar aqui, né, um bom exemplo desse movimento, é o número de novos clientes e negócios que foram capturados através de canais digitais. Mais de 3.500 clientes compraram aço online no primeiro trimestre desse ano, enquanto outros 35 milhões de reais provenientes de novas fontes de receitas digitais se somaram ao EBITDA da nossa operação de aços longos e planos aqui no Brasil. Claro que, como eu comentei, né, também nós nos beneficiamos do forte consumo de aço nos países nos quais estamos presentes, em especial no Brasil e nos Estados Unidos. A produção mundial de aço bruto, ela cresceu 10% no primeiro trimestre desse ano de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. São dados, né, da World Steel. E ainda segundo a associação, a demanda de aço deve avançar 5,8% nesse ano e vai avançar mais 2,2% em 2022 sobre 2021. Então, esses números, eles reforçam a importância do aço como um insumo essencial
em um momento de forte recuperação das economias mundiais. E para finalizar esse slide, né, só reforçar que como nos últimos 12 meses, a gente segue priorizando, né, a saúde, a segurança e o bem-estar das nossas pessoas em meio a esses desdobramentos da pandemia que continuam acontecendo. Bom, vamos pular agora para o próximo slide, aí o de número 8, tá? Para poder falar um pouco com vocês aí sobre os mercados, sobre como a Gerdau está atuando nesses mercados e também um pouco sobre as perspectivas que a gente enxerga para os próximos meses. E eu vou começar dessa vez falando sobre a nossa operação de negócios da América do Norte. E os nossos volumes lá na América do Norte se mantiveram em patamares elevados nesse primeiro trimestre do ano, com uma forte entrada de pedidos por parte do setor de construção e com o registro também dos melhores indicadores econômicos, tá? Em linha com a evolução do plano de vacinação nos Estados Unidos. O spread metálico, por sua vez, ele sofreu uma importante alta no período, mesmo com o fortalecimento dos preços de sucata no mercado local norte-americano. Eu também queria destacar os nossos esforços internos de redução de custos e de incremento do nosso portfólio, com foco total no atendimento aos nossos clientes, o que nos permitiu e nos permite capturar novas oportunidades de negócio e registrar resultados ainda mais sólidos. Nesse contexto, como parte do nosso roadmap estratégico na América do Norte, eu queria informar também que nós concluímos recentemente a modernização e atualização tecnológica dos laminadores de aços estruturais e de perfis das nossas unidades de Petersburg e Cartersville, nos estados da Virgínia e Geórgia, respectivamente, que possibilitaram uma ampliação do nosso mix de produtos ofertados ao mercado e oferecendo aços de maior valor agregado. E também queria dizer que, adicionalmente, né, nós estamos avançando no projeto de expansão e atualização tecnológica da nossa aciaria de Whitby, no Canadá, que, alinhado a esses outros investimentos, aí parte do nosso roadmap, né, vão, como eu comentei, oferecer um mix de produtos de maior valor agregado. Bom, olhando um pouco para frente, ainda na nossa operação da América do Norte, né, a gente enxerga um cenário bastante positivo para o mercado norte-americano. Para vocês terem uma ideia, né, atualmente o nosso backlog de pedidos nos Estados Unidos é equivalente a cerca de 3 meses de compra, principalmente resultado da forte atividade do setor de construção, cujas obras em andamento no período entre dezembro do ano passado e fevereiro desse ano foram estimados em cerca de 300 bilhões de dólares. Isso é um aumento de 6% ano a ano, de acordo com o órgão de estatísticas do governo federal dos Estados Unidos. Quero dizer também que seguimos otimistas com os possíveis efeitos na indústria do aço, do pacote de investimentos em infraestrutura recentemente anunciados pelo governo Biden, que prevê uma ampla geração de empregos e investimentos de mais de 2 trilhões de dólares no país ao longo dos próximos 8 anos, incluindo aí aportes de 115 bilhões de dólares em rodovias e pontes, que são 2 fortes consumidores de aço. A Associação Norte-Americana do Aço, né, conhecida como AISI, ela estima que cada bilhão de dólares investido em infraestrutura, ela gera um consumo de aço de cerca de 50 mil toneladas. Então, nesse sentido, né, e fazendo as contas, há uma previsão de que haja uma demanda de aço adicional de 3 a 4 milhões de toneladas de aço nos Estados Unidos, segundo a análise do KeyBank Capital Markets. E, além disso, nós acreditamos que a ordem executiva, que visa fortalecer as compras federais de conteúdo local, o Buy America, bem como a continuidade das medidas comerciais impostas às importações, elas devem seguir contribuindo para a manutenção da capacidade de utilização das usinas norte-americanas em patamares altos,
e no nosso caso, acima de 90%. Bom, passando agora para nossas operações de aços especiais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu queria começar pelos Estados Unidos. A demanda acompanhou um desempenho acima do esperado dos setores automotivo, veículos pesados, distribuição e também óleo e gás. Foram produzidos 3.600.000 unidades no primeiro trimestre desse ano. Isso representa uma alta de 11,3% sobre o igual período de 2020, enquanto 78.000 unidades de veículos pesados foram produzidos entre janeiro e março, contra 60.000 no ano anterior. E para esse ano de 2021, a previsão é de um crescimento significativo, de 214.000 unidades para 298.000 unidades, o que indica um valor maior de investimentos em logística, como consequência da recuperação da economia norte-americana como um todo. Outro número que eu sempre gosto de trazer, a venda de tratores, por exemplo, ela demonstra e reforça essa recuperação gradativa, porém crescente nos Estados Unidos. Houve uma alta de 41% nas vendas em fevereiro, para 16.200 unidades. E, por sua vez, o segmento de óleo e gás, ele experimentou um crescimento nos chamados rig counts, com 527 unidades sendo abertas nesse primeiro trimestre. A previsão, então, é de aumento das atividades ao longo dos próximos meses, acompanhando a recuperação do preço do petróleo, o que é uma novidade com relação às nossas entregas, aí, quando compara com os últimos trimestres. E, além disso, eu queria destacar a bem-sucedida, eu diria, transferência de capacidade da nossa usina de Jackson, no Michigan, para as nossas outras plantas de aços especiais nos Estados Unidos, o que nos permitiu crescer em volumes e na entrega de produtos cada vez mais inovadores e com maior valor agregado aos nossos clientes norte-americanos. Descendo agora e vindo para o Brasil, ainda na nossa operação de aços especiais, a demanda por aços especiais no primeiro trimestre foi bastante forte, em linha com o avanço no movimento de recomposição de estoques no setor automotivo, que reportou uma alta de 2% no número de unidades produzidas nesse período, em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Isso foi, em grande parte, impulsionado pelos ótimos resultados de caminhões e de veículos comerciais leves, de acordo com a Anfávia. A gente vislumbra aqui no Brasil, para aços especiais, um cenário bastante positivo para o setor, com a continuidade da reposição de estoque de veículos leves e um aumento na produção de veículos pesados, em virtude das perspectivas do segmento do agronegócio, de safra recorde e também de uma renovação de frota nesse ano, que já está acontecendo. A gente notou também uma alta na busca por produtos brasileiros de cadeia automotiva no mercado externo, o que tem levado muitos dos nossos clientes a redirecionar volumes para o mercado internacional de uma maneira bastante competitiva. Então, diante dessas boas perspectivas no mercado, a gente continua investindo nas nossas operações de aços especiais. Recentemente, nós anunciamos que temos investido R$1 bilhão na modernização e ampliação das nossas operações de aços especiais aqui no Brasil. Esse aporte de R$1 bilhão, ele inclui a instalação do novo lingotamento contínuo, que está previsto para entrar em operação em meados do ano que vem, 2022, a nossa usina de Pindamonhangaba, aqui em São Paulo. E também da inauguração de um novo forno de recozimento e esferoidização, que será inaugurado na nossa planta de charqueadas, lá no Rio Grande do Sul, também em meados do ano que vem. E esse investimento lá em charqueadas, ele trará certamente uma tecnologia de ponta e maior capacidade e produtividade ao processo de tratamento térmico da unidade. A gente anunciou também recentemente, queria reforçar aqui com vocês agora, a retomada da nossa cearia
da nossa usina de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, também prevista para o segundo semestre de 2021. Então, para finalizar a Aços Especiais, né, a gente segue acompanhando de perto as necessidades dos nossos clientes e tomando decisões bastante ágeis de acordo com as reais tendências do mercado. Vou sair agora de aços especiais, tá, pessoal? E vou passar para a nossa operação de aços longos e planos aqui no Brasil. A gente enxerga um cenário bastante positivo, né? O desempenho no primeiro trimestre desse ano, ele confirma a retomada dos setores consumidores de aço e as perspectivas positivas para o restante desse ano, não só no segundo trimestre, mas para o ano de 2021 como um todo, né? Segundo os dados do Instituto Aço Brasil, do IABR, né, o consumo aparente de aço no Brasil, ele subiu 32,8% no primeiro trimestre na comparação anual, com as vendas internas crescendo 29%. Aí o número interno nosso, tá, o número de canteiros de obra também seguiu crescendo, né? Nós registramos um aumento de 4% no primeiro trimestre em comparação ao quarto trimestre de 2020, refletindo a tendência positiva do setor imobiliário. Outro indicador importante é o volume de financiamentos imobiliários, que fechou 2020 com quase 124 bilhões de reais, né, com um crescimento de 57,5% em relação ao ano anterior. E a gente acredita que esse número de financiamento pode subir cerca de 27% esse ano, para cerca de 160 bilhões de reais, de acordo com a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. As nossas entregas para o setor de construção, elas cresceram entre janeiro e março desse ano 8% em relação ao trimestre anterior e 45% frente ao igual período do ano passado, ou seja, o primeiro trimestre do ano passado. A gente acredita também que o lançamento de imóveis deve continuar crescendo. A nossa estimativa, ela segue a estimativa da Abrainc, né, com um crescimento de 38% esse ano na comparação anual. Varejo, né? O varejo, as vendas no varejo, por sua vez, a gente registrou assim, uma estabilidade, né, no último trimestre, porém em patamares elevados. Para 2021, a expectativa é que o varejo registre alta de 3,5%, de acordo com os dados da Abramat e da Anamaco. Eu gostaria também de dizer para vocês que a gente recebeu de forma muito positiva, né, as notícias recentes sobre privatizações e projetos de infraestrutura anunciados pelo governo, que apontam para um alto potencial de retomada desse segmento, cujos investimentos estão projetados para algo em torno de 127 bilhões de reais nesse ano, segundo os dados da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base. Já no setor industrial, que é outro segmento muito importante para nós na operação do Brasil, nós vimos nesse trimestre a continuidade da forte retomada de todos os segmentos consumidores no setor industrial, puxados fortemente pelo crescimento aqui do mercado interno, mas também a gente percebeu mais intensamente nesse trimestre uma reorganização das cadeias de abastecimento globais, o que abriu importantes oportunidades para os nossos clientes ampliarem as suas exportações de bens de capital, máquinas agrícolas, máquinas amarelas, implementos rodoviários. As nossas entregas para a indústria, nesse segmento de aços longos e planos, elas cresceram 3% no primeiro trimestre, na comparação com o trimestre anterior, e 25% ano a ano. Além disso, né, nós vimos um redirecionamento do consumo de aço produzido localmente nesse período, em substituição a materiais importados. Então, o cenário segue positivo, né, seguindo as estimativas de crescimento do PIB industrial de 3,5% em 2021, de acordo com a CNI, e destacando, conforme eu mencionei anteriormente, né, os segmentos agrícola, o segmento de energia e também de equipamentos rodoviários.
Queria reforçar com vocês que o nosso foco segue sendo o pleno abastecimento do mercado doméstico, né? Não é à toa que a gente reduziu mais uma vez as exportações nesse primeiro trimestre. Queria dizer também que nós estamos muito satisfeitos com o nosso investimento feito na usina da Silat, no Ceará, o que nos permitiu atender as necessidades específicas dos mercados das regiões Norte e Nordeste. Interessante que esses mercados eles têm uma característica de consumir produtos ampliados e produtos prontos para consumo, né? Então, a gente cresceu lá como uma maneira de acelerar o andamento das obras que estão sendo feitas nas regiões Norte e Nordeste. A gente planeja aí para os próximos meses, né, ampliar nossa presença nessas regiões a partir da produção, do crescimento da produção desses itens ampliados e prontos na nossa unidade da Silat, o que será um ativo importante para atender o mercado futuro por aço, não só nessas regiões, mas também para assegurar um redirecionamento de produções hoje, que nós fazemos aqui no Sudeste e enviamos para o Norte e para o Nordeste, quando a gente localiza mais essas produções nessas regiões, permite também a gente ampliar a nossa presença aqui na região Sudeste. Tá? Também queria reforçar, e a gente anunciou isso há poucos dias, né, com o objetivo de otimizar o fornecimento de produtos aos clientes, aí no país como um todo, né, e fortalecendo as capacidades já existentes, nós decidimos reiniciar a produção de aço na nossa planta de Araucária, no Paraná, também a partir do segundo semestre desse ano, com essa capacidade adicional de 420 mil toneladas de aço bruto, né, que é a capacidade da usina. A gente reforça, então, a nossa capacidade de atender integralmente a demanda no mercado doméstico, principalmente nos setores de construção civil, infraestrutura e indústria, como eu mencionei anteriormente. Rapidamente, aqui na nossa última operação de negócio, na América do Sul, eu queria destacar como positivo o nível da demanda por aços longos na Argentina, como um reflexo da recuperação da indústria, puxada principalmente pelos setores agropecuário, linha branca e também automotivo, e da continuidade dos bons níveis de atividade da construção civil, impulsionada por investimentos privados e também por obras públicas de infraestrutura. Os últimos dados aí que nós vimos, né, do Instituto de Estatística da Argentina, o INDEC, eles indicam que a atividade de construção no país cresceu mais de 23% nos 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, e a gente acha que esse número também será muito forte no mês de março. Lá no Uruguai, os volumes entregues no mercado interno seguem com patamares muito positivos, né? A gente atingiu recordes históricos de entrega e venda de produtos nesse primeiro trimestre de 2021. E outro país que eu gostaria de mencionar, o Peru, né? O consumo de aço ele segue em patamares elevados, muito estimulado pelo setor de construção civil, que vem registrando níveis de atividades positivos nos últimos 6 meses, como reflexo de investimentos públicos e também do forte desempenho do varejo. O PIB peruano ele registrou a sua primeira expansão em 5 trimestres, crescendo 4% entre janeiro e março na comparação anual, segundo o Banco Central do país. Então, encerro aí esse slide. Eu queria passar agora para o slide 9, que é o próximo, para a gente falar um pouco sobre CAPEX. Então, nesse slide, eu destaco que nós investimos globalmente, ao longo do primeiro trimestre, 435 milhões de reais em ativo imobilizado. A previsão de desembolso de CAPEX para o ano de 2021, ela segue mantida, né, em 3 bilhões e 500 milhões de reais, contemplando aqueles desembolsos que foram postergados no início da pandemia, lá no início do ano passado. E nesse valor de 3 bilhões e 500 milhões, né, está incluído, por exemplo, os investimentos em aços especiais aqui no Brasil, que eu comentei anteriormente. E queria dizer que nós seguimos sendo muito criteriosos em nossas decisões de alocação de capital e aprovação de novos investimentos.
como parte, talvez, dos aprendizados de movimentos de desembolso de CAPEX realizados no passado. Vou passar agora para o próximo slide, o de número 10, onde eu gostaria de fazer alguns comentários, né, no slide 10 e depois mais à frente no 11, sobre alguns investimentos importantes que nós temos feito. Como já comentei anteriormente, né, sobre o nosso roadmap estratégico na América do Norte, eu gostaria de destacar mais uma vez nesse slide, né, a conclusão do investimento na nossa usina de aços longos de Petersburg, na Virgínia, um marco importante para o melhor atendimento aos clientes na América do Norte, com investimento de 33 milhões de dólares, nós realizamos a modernização da planta, incluindo uma atualização tecnológica do nosso laminador de aços estruturais. Com isso, a gente garante uma melhoria da eficiência e produtividade dessa unidade como um todo, bem como a gente amplia o mix de produtos de maior valor agregado, como principalmente vigas e estacas prancha, que são dois produtos muito alinhados com a necessidade futura de demanda no setor de construção na América do Norte. Vamos passar agora para o próximo slide, né, o de número 11, onde eu gostaria de destacar a evolução da nossa empresa Brasil ao Cubo, né, que é uma Construtec, na qual temos uma participação societária, anunciado aí há algum tempo, né? Além da construção do novo centro de tratamento à Covid-19, com 40 novos leitos erguidos aqui em São Paulo, entregues no final do mês de abril, a Brasil ao Cubo concluiu no mês passado a construção em apenas 100 dias do primeiro edifício comercial de 8 pavimentos na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, a partir da técnica de construção modular, que tem o aço como matéria-prima principal. Esse é o primeiro prédio multipavimento modular off-site de toda a América Latina. Então, reforço que seguimos firmes o nosso propósito de contribuir com a redução do gap de produtividade da construção no país, com construções como essa que eu menciono agora, bem como continuar estimulando a industrialização desse setor de construção. Queria anunciar também, né, que no último mês a gente lançou a empresa Gerdau Graphene, que é uma empresa focada no desenvolvimento e comercialização de produtos com aplicação de grafeno. Essa nova companhia faz parte do portfólio de empresas da Gerdau Next, que é a nossa divisão de novos negócios, que, como eu já mencionei em outras oportunidades, tem o objetivo de empreender em novos segmentos além do aço. Essa empresa de grafeno ela vai oferecer mais tecnologia para os setores de construção civil, lubrificantes industriais e automotivos, borracha, termoplásticos de forma geral, tintas, sensores, não só aqui no Brasil, mas também em países da América Latina e da América do Norte. Também queria dizer que recentemente, né, nós anunciamos um aporte de 100 milhões de reais proporcional à participação de cada sócio na nossa empresa Juntos Somos Mais, que já é o maior marketplace de construção do Brasil. Esse investimento de 100 milhões é um sinal do nosso otimismo com o mercado do aço no Brasil e da nossa visão estratégica de inovação e digitalização do segmento. Para vocês terem uma ideia, né, atualmente cerca de 30% dos negócios do varejo do nosso braço de distribuição, a Comercial Gerdau, já são comercializados nessa plataforma. Então, esse aporte de 100 milhões, ele faz parte de um plano de crescimento acelerado para os próximos anos e vai ser utilizado para expandir o ecossistema da Juntos Somos Mais, suas funcionalidades, como, por exemplo, a atualização tecnológica da loja virtual e também o desenvolvimento de outras oportunidades de negócio que a gente tem identificado. Ainda sobre a Juntos Somos Mais, né, esse aporte contribuirá para a implementação de novas iniciativas para canais de vendas B2C, uma vez que a Juntos Somos Mais, ela vem desde 2020, trabalhando no fortalecimento não só do marketplace de B2B, mas também para consumidor final. E por fim, né, eu gostaria de destacar que as vendas físicas de aço via a plataforma Juntos Somos Mais, elas registraram um aumento de mais de 16 vezes no primeiro trimestre de 2021, em comparação ao mesmo trimestre do ano passado.
Bom, também é importante aqui do nosso lado comentar que nós concluímos o nosso inventário de gases do efeito estufa. Esse inventário foi auditado pelo Instituto Totum, que indicou a intensidade carbônica da Gerdau em 0,93 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de aço produzido. Esse valor é praticamente a metade da média global da indústria do aço, que é de 1,83 toneladas de CO2 equivalente sobre tonelada de aço produzido. São números divulgados pelo World Steel. Eu queria destacar também que a Gerdau adotou a utilização da metodologia chamada MACC, que é a famosa curva MAC, né? Marginal Abatement Cost Curve, para estruturar sua meta de redução de emissões de curto, médio e longo prazos. Então, o objetivo da utilização desse estudo é conhecer as tecnologias disponíveis e aquelas que estão em desenvolvimento, que são, obviamente, pertinentes e viáveis ao processo siderúrgico em operação na Gerdau atualmente, analisar aquelas que são elegíveis, aquelas que são viáveis, priorizar essas iniciativas e investimento. Então, para a gente divulgar externamente, nos próximos períodos, as nossas metas de redução de emissão de gás de efeito estufa, baseado nessa metodologia chamada MACC. Bem, por fim, e concluindo essa parte, né, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial às nossas colaboradoras e aos nossos colaboradores pela dedicação empregada nos primeiros meses de 2021. Certamente os esforços de todos vocês nos asseguraram alcançar resultados sólidos e estarmos ainda mais próximos dos nossos clientes. Então, faço esse agradecimento muito especial, e no meu nome, em nome de todos os colegas que estão participando aqui dessa call. Então, agora, eu e Scardoelli, né, nós ficamos à disposição de vocês para responder perguntas, dúvidas, né, que vocês possam vir a ter. E vou passar, então, a palavra de volta para o Rodrigo, tá? Para o Rodrigo poder nos ajudar, né, Rodrigo, a organizar essa sessão agora de perguntas e respostas, tá? Tá contigo aí, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Iniciaremos agora, então, a sessão de perguntas e respostas. Nós recebemos aqui muitas perguntas pelo chat, né? A primeira pergunta, ela vem do Carlos de Alba, do banco Morgan Stanley. Existe possibilidade de melhora do cenário que foi visto no primeiro trimestre de 2021? Existe potencial para que a empresa entregue dividendos especiais? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu responder essa primeira pergunta do Carlos, aqui mais do cenário, assim que a gente enxerga para frente. E, Scardoelli, eu te passo, tá? Tu nos ajuda a responder aí a segunda parte da pergunta, que é sobre dividendos. Bom, certamente nós enxergamos uma possibilidade de ampliação dos resultados no segundo trimestre, né? Como eu comentei há pouco aí no meu discurso, né? Por onde a gente enxerga assim, nas nossas geografias e nos nossos negócios, a gente lê sinais muito positivos, né? Não só de uma manutenção, mas também do fortalecimento de demanda de aço. Então, citei aqui, né, Brasil, onde a demanda por aços em construção civil continua muito forte, sem querer citar números que eu já citei ali, números que são públicos, mas olhando o nosso caso, né, um número que a gente sempre acompanha, que é o crescimento de canteiros de obra que são atendidos pelas nossas unidades de corte e dobra, ele vem ampliando mês a mês, né, então acho que isso é um sinal de o quão forte está esse mercado de construção civil. A gente viu agora recentemente, né, os leilões de privatização, infraestrutura também deve ter um aumento de demanda de aço nos próximos trimestres. Tá? No setor industrial, como eu comentei, não só o mercado doméstico está muito forte, mas os nossos clientes estão identificando oportunidades diversas de exportação de produtos produzidos aqui no Brasil. Então, isso tem também estimulado a demanda e o consumo de aço. E Estados Unidos, eu comentei, assim, uma perspectiva muito, muito boa para os próximos períodos, né? O Infrastructure Bill, anunciado recentemente pelo Biden, traz uma perspectiva ainda mais positiva do que a gente já tinha. Então, a gente enxerga, não só para o segundo trimestre, mas para o ano de 2021 como um todo, fundamentos muito sólidos
que nos permitem trabalhar para promover uma ampliação desses resultados entregues agora no primeiro trimestre. Então, Scardoelli, eu vou te passar aí a palavra, se tu puder complementar a resposta falando de dividendos aí, tá? Perfeito, obrigado, Carlos, pela pergunta. Essa é uma pergunta que está se tornando mais e mais recorrente, né, em função realmente da melhora bastante robusta dos nossos resultados, né? Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de fazer é que a nossa política de dividendos, ela por estabelecer um percentual sobre o lucro líquido, né, e não, por exemplo, como é comum nos Estados Unidos, muitas vezes as empresas definem centavos por ação, ela tem um ajuste automático, né, com a melhora dos resultados, né? Lembrando que com a melhora no nosso EBITDA, entre o EBITDA e o lucro líquido a gente tem despesas fixas, temos juros que estão praticamente estacionados, nós temos a depreciação que está praticamente nos mesmos patamares, a melhora no EBITDA ela representa uma melhora mais do que proporcional ao lucro líquido. Com isso, ao pagar 30% de dividendos, os dividendos realmente estão tendo um aumento significativo. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente não está contemplando nenhuma mudança na nossa política de dividendos. Tá? Lembrando, né, que nós pagamos, agora que o Conselho acabou de deliberar e aprovar para esse trimestre, né, de 2021, 40 centavos por ação na Gerdau e 21 centavos na Metalúrgica, isso aí equivale praticamente à totalidade do que se pagou de dividendos no ano passado. Né? Então, realmente, os dividendos estão se ajustando. Tá? Então, mais para frente, sempre se pode visitar, tá, esse tema, mas a política de dividendos está mantida nos nossos 30%, e, de novo, isso a gente está gerando dividendos aí bastante fortes. Eu mostrei num dos slides da minha apresentação, né, que o dividend yield, considerando o início do período, né, nós já estamos num patamar, aí, se a gente considerar os últimos 12 meses, de 8%. Né? Se a gente pegar o dividendo que está sendo pago agora nesse trimestre e fizer só uma anualização para considerar, isso já é o dividend yield também no patamar de 5%. Então, ele está realmente bastante forte em função dos melhores resultados. Né? Obrigado. Nossa próxima vem do Caio, do Credit Suisse, conectada a esse comentário final, Scardoelli. Alocação de capital. Com a alavancagem caindo abaixo de uma vez dívida líquida EBITDA, é provável que deva cair ainda mais? Quais seriam as prioridades de alocação de capital para frente para a Gerdau? Obrigado. De certa forma, a parte dessa pergunta que está atrelada a dividendos, acho que eu já respondi em relação à pergunta do Carlos de Alba, né? Mas em termos de alocação de capital, a gente também tem que lembrar que nós vamos manter uma geração de caixa muito forte, mas também temos um programa de CAPEX mais robusto para esse ano. Né? Mesmo que a gente tenha gasto 400 milhões de reais no primeiro trimestre, a gente tem um plano de gastar perto de 3,5 bi de reais para o ano. E eu vinculo esses gastos em CAPEX com o slide que também nós apresentamos, que achamos importante esse trimestre, sobre o retorno sobre capital empregado. Nós estamos hoje no patamar de entrega de retorno sobre capital empregado de 14%. Com uma alavancagem baixa, isso aí significa um retorno que vai praticamente diretamente para o acionista. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Dividendos continuam fortes e os CAPEX que nós estamos fazendo por trás do nosso capital empregado, hoje já existe um retorno bastante alto. Tá? Então, a gente considera que o retorno de resultados para o acionista, ele está bem dimensionado entre os dividendos que nós estamos pagando e os bons retornos no nosso capital empregado, consequentemente do CAPEX que a gente está por fazer. Tá? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Daniel Sasson, do Banco Itaú. Olhando um pouco mais que segundo TRI, parece estar dando, em termos de volume contratado, quanto melhores preços, mercado internacional e Brasil, vocês acham que as margens são sustentáveis para frente? Margens acima de 35%? Se vocês puderem comentar um pouco sobre a dinâmica global com a retirada do rebate para exportações de aço na China, acho que também pode ajudar. Obrigado. Deixa eu responder essa por aqui, Scardoelli. Fica à vontade para me complementar aí, tá? Bom, como eu comentei, né, Daniel, e prazer falar contigo, tá? A gente enxerga hoje
uma condição estrutural, sim, pelos próximos trimestres, tá? Dessas margens se manterem, tá? Mas mais do que isso, né, eu acho que a segunda parte da tua pergunta ela é muito boa, porque a leitura que eu faço nesse momento, né, das variáveis que eu consigo enxergar, é que nós estamos, talvez, uma mudança estrutural de cenário no mundo do aço, né? Provavelmente, quando a gente olha um cenário de mais longo prazo, ele vai ser diferente do que a gente viu nos últimos 10 anos, né? E boa parte disso, né, ela está atrelada aos movimentos que a gente tem observado na China, né? A China, como vocês sabem, né, ela exerce uma influência bastante intensa assim, no mercado de aço global, né? Então, mudanças como essa assim, que a gente vem observado, né, não só essa Daniel, como citou aí, que de fato aconteceu, né, a redução das taxas de desconto de exportação para vários produtos siderúrgicos, o que aconteceu desde o dia 1º de maio, né, e está aí bobina laminada quente, vergalhão, fio máquina, chapa laminada, né, mas a gente viu no mesmo dia também, né, um anúncio de uma política de reajuste dos impostos de importação e exportação de matérias-primas ferrosas, né, que visa reduzir os custos de importação. Então, são mudanças assim que elas podem ser vistas num viés de curto prazo, mas são mudanças que eu enxergo assim, mais no longo prazo. Um outro ponto também, que é mais um sinal assim, que eu acho de mudanças de longo prazo na China, né, é o crescimento forte da produção de aço na China via forno elétrico, via sucata. Então, a China ela subiu rapidamente da produção de aço de forno elétrico de 15 milhões de toneladas ano, né, para uma produção que deve fechar aí o ano de 2021, próximo de 200 milhões de toneladas ano de produção de aço via forno elétrico. Então, isso vai causar assim, uma pressão no custo de sucata global que a gente provavelmente não viu nos últimos anos, né? Então, isso é uma mudança estrutural também importante da gente observar. Essa questão dos esforços contínuos do governo chinês para reduzir a emissão de gás de efeito estufa é também um fenômeno que veio para ficar, né? Então, a China ela tem dado sinais inequívocos, até onde eu consigo ler, de que mudanças muito importantes vão acontecer ao longo dos próximos anos, né? Então, eu queria só reforçar que os próximos trimestres, tá, os fundamentos são muito sólidos, mas também olhando mais no longo prazo, a nossa crença nesse momento é que nós vamos ter um ciclo aí de longos anos, né, de sustentação de resultados mais robustos, diferente do que a gente viu nos últimos 10 anos, tá? Scaduelli, se tu tiver algum complemento aí, fica à vontade. Não, obrigado, Gustavo. Fala, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem do Thiago Lofiego, do Bradesco. As margens da Operação América do Norte continuam expandindo para o segundo trimestre, já que os volumes são sazonalmente melhores e o spread está mais alto? Segunda pergunta do Thiago Lofiego. No negócio de aços especiais, vocês estão sentindo algum impacto da demanda por menor produção de automóveis por conta da falta de chips? Obrigado. Vou responder por aqui também. Bom, Thiago, obrigado aí pelas tuas perguntas, tá? Nossa operação de aços longos, sim, a gente enxerga um cenário ainda mais positivo, né, do que nós tivemos agora no primeiro trimestre, né? As demandas estão muito fortes, né, e com essa boa perspectiva delas serem ampliadas ao longo dos próximos trimestres, com o pacote de infraestrutura anunciado, né? De fato, está acontecendo uma expansão dos nossos spreads, mesmo com o aumento da subida dos preços da sucata. Então, ali na América do Norte, o cenário realmente é positivo. Falando de aços especiais, né, a gente não foi tão impactado e não tem sido tão impactado por essa dificuldade de produção de veículos, não só nos Estados Unidos ou no Brasil, porque está havendo um fenômeno de forte recuperação dos estoques de aços na cadeia de aços especiais. Então, hoje nos Estados Unidos, né, existem cerca de 400 mil veículos que estão parados assim nos pátios das OEMs, que não conseguem chegar nas concessionárias por falta de componentes eletrônicos. Então, isso obviamente gera uma dificuldade adicional de ampliar a venda de veículos, né? Mas no nosso caso, a gente não sentiu
uma queda tão forte exatamente em função dessa recuperação de estoques. O que acontece aqui no Brasil também. E a perspectiva que nós temos para o segundo e para o terceiro trimestre é que a dificuldade na cadeia automotiva como um pouco, ela vai se reduzindo gradualmente, ela deve se estabilizar somente no quarto trimestre, mas no nosso caso de aços especiais, a gente enxerga nesse momento que o impacto, no nosso caso, será bem inferior a esse da cadeia como um todo. Volto contigo, Rodrigo. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Leonardo Correia, do Banco BTG Pactual. Como está a carteira de pedidos e os níveis de estoques no Brasil? Quanto tempo vocês acham que demora para recompor os estoques na cadeia? Estamos vendo um novo normal de margens de EBITDA no Brasil? Existe um grande debate da concorrência, da recorrência, desculpa. Estão vendo margens acima de 30% como se fosse um novo normal. Pergunta semelhante que foi feita anteriormente, com relação a margens no Brasil, Gustavo. Obrigado. Tá bom, eu pego essa aqui também, tá? A entrada de pedidos, assim, todos os segmentos, como eu comentei, ela continua muito forte, né? E a gente enxerga a formação de carteira em todos os segmentos muito robusta, né, para os próximos meses. Isso impediu uma recuperação mais intensa dos estoques até esse momento. Mas vale a pena frisar aqui com vocês que o atendimento aos nossos clientes é feito de forma integral, né? Não existe hoje falta de aço para atender os nossos clientes. O que não aconteceu é uma recuperação integral desses estoques. Basicamente, agora no mês de março, abril, né? Esses estoques estão parecidos com o que a gente via ao longo aí do mês de fevereiro e março. E nesse momento a gente enxerga que esses estoques voltarão a patamares normais por volta do mês de junho ou julho. E quanto, talvez, Scadoelli, tu me complemente também nessa última parte da pergunta, né? Sobre a questão de novo normal de margens, né? Eu acho que ela está muito atrelada aos comentários anteriores que eu já fiz, né? Então, de fundamentos bastante robustos aí de demanda de aço aqui no Brasil, em todos os segmentos, para os próximos trimestres. Então, eu acho que eu já respondi essa pergunta anteriormente, tá, Rodrigo? Mas, Scadoelli, tu quiser complementar? Não, só talvez, né, isso aí me faz pensar, né, que eu acho que o modelo de negócios nosso no Brasil, né, ele é um modelo que se mostrou muito resistente durante a parte baixa do ciclo, né, então mesmo naqueles momentos mais complicados para o setor como um todo, né, acho que o nosso modelo aí se mostrou muito resistente, né, a gente manteve margens e patamares aí acima da média, possivelmente do setor a nível mundial, né, e obviamente que também ele se mostra um modelo muito bom no momento de que os mercados estão com, digamos assim, com a dinâmica positiva, né, que é o caso agora, né, quer dizer, você já falou sobre o que está acontecendo na China, que é algo bastante estrutural, né, que a gente vê que é isso com uma tendência aí para diversos trimestres, se não anos, né, e então o nosso modelo de negócio responde muito bem nesses momentos também, então a gente vê realmente as margens se expandirem, né. A questão de ser novo normal ou não, obviamente que depende dessas circunstâncias aí de contorno, né? Vai depender das premissas que cada um assumir, né? Mas não tenha dúvida que nessas situações aí de um ciclo um pouco mais prolongado, né, de commodities mais positivo, né, a tendência é as nossas margens responderem e se manterem, né, em patamares aí bastante bons, né? É um bom ponto, Scadoelli. Quando tu fala assim que nós aprendemos a ter resultados aí em cenários mais difíceis, né? Eu já falava isso lá atrás, né? Todos os esforços que nós fizemos, por exemplo, em SG&A, né? Uma redução muito significativa. Eu citei no meu discurso $300 milhões, a redução por ano que nós temos, né? Pelo fato de termos implantado, diria com muito sucesso, as metodologias do OBZ ou ZBB. Né? Então, nesses cenários agora, com mercados um pouco mais positivos, né? A gente tem mantido a empresa muito lean, muito simples, muito ágil, né? E a gente captura esses valores, esses resultados, essa transformação que nós construímos ao longo dos últimos anos, né? São bem colocados aí, Scadoelli.
Rodrigo, volto contigo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de uma pessoa física. Aproveito até para comentar que a Gerdau tem atualmente cerca de 200 mil acionistas, pessoa física, em sua base. Obrigado, Edmilson Carneiro, pela pergunta. A pergunta do Edmilson é: quanto à governança da empresa, existe previsão da Gerdau migrar para o novo mercado? E quanto ao payout, a empresa tem previsão para aumentar o payout de dividendos? Obrigado. Responde, Scardelli. Em relação ao payout dos dividendos, acho que eu já respondi, né, anteriormente, né, sobre a manutenção que a gente realmente está tendo os dividendos aí crescendo, né, de forma significativa em função da nossa política que tem hoje de pagamento de 30% do lucro líquido. Né. Em relação à governança e novo mercado, né, eu acho que o ponto que para nós é importante mencionar é que hoje nós estamos como empresa no nível 1 da Bovespa, que já é um nível bastante bom de nível de governança, né? E alguns dos principais pontos, né, que existem em termos de novo mercado, nós também já atendemos, né? Já temos 100% de tag-along, então nós temos uma série de práticas na nossa governança que, de certa forma, estão bastante avançados, né? Então, o aspecto, sabe, de novo mercado é algo que uma empresa com controle definido, como a Gerdau tem, é algo que nesse momento, tá, não nos parece algo que se deveria ou se precisaria almejar. Nós já temos diversas práticas hoje que nos colocam num patamar de governança, eu diria, bastante avançado e bastante bom. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Rafael Barcelos, Santander. Se puderem comentar como está o nível de utilização de capacidade no Brasil e também comentar a estratégia por trás da retomada das operações da unidade Araucária, no Paraná. Obrigado. Bom, eu vou responder essa aqui, Rafael. Obrigado pela pergunta. Então, a utilização da nossa capacidade no Brasil, ela não está próxima de estar no limite, tá? A gente tem capacidade disponível, né? Eu acho que a entrada de Araucária que tu mencionou é um bom exemplo disso, né? Então, nós estamos com utilização na ordem de 75% aqui no Brasil, tá? A maior utilização que nós temos hoje de ativos da Gerdau nos Estados Unidos, tá? Como eu comentei, ou na América do Norte, que nós estamos próximos de 91%. Tá? A entrada de Araucária, né, ela visa aumentar a disponibilidade de aço bruto para as nossas operações, né? Nós temos a nossa operação do Brasil, né, uma flexibilidade enorme, né, entre as nossas plantas, não somente do ponto de vista de produção de aço e laminação, mas também de matéria-prima. Né? Então, a questão da sucata, que eu sempre menciono, né, ela tem essa possibilidade de ser mesclada, né, a utilização da sucata com o nosso biorredutor, né, com gusa. Nós temos as nossas plantas produtoras de gusa no estado de Minas Gerais, então nós temos uma flexibilidade enorme desde a matéria-prima até o produto final. Então a ideia de voltar com a planta de Araucária é aumentar a disponibilidade de aço, que vai ser laminada nos diversos laminadores que nós temos, né, desde o Rio Grande do Sul até o Ceará. Então, dentro de uma equação de planejamento de produção e de logística, procurando sempre maximizar o atendimento ao cliente e minimizar nossos custos, né? A entrada de Araucária, ela visa basicamente então criar uma disponibilidade maior de aço bruto para ser utilizado nas nossas laminações de sul a norte do Brasil. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Márcio Farid, do JP Morgan. Obrigado pela oportunidade. Você pode comentar sobre os níveis de prêmio hoje no Brasil versus a paridade internacional? Qual o ponto de equilíbrio considerando as dinâmicas de oferta e demanda que estamos vendo hoje no setor do aço? Obrigado. Os prêmios, eles continuam baixos, né? Em função do consecutivo aumento de preços de produtos no mercado internacional e do câmbio. Né? Hoje, os prêmios, de forma geral, citando longos e planos, eles estão na ordem de 10%. Então, é um prêmio
quando a gente olha os valores históricos ainda abaixo, né? E esse equilíbrio de oferta e demanda no Brasil, né? Com a entrada de novas capacidades e a retomada das produções, ele já está acontecendo. Então, como eu comentei, o que está correndo agora é uma recuperação dos estoques, né? Ela tá mais lenta do que se imaginava no começo do ano, mas a gente acredita que até meados de junho ou julho, a cadeia como um todo irá recuperar os estoques, mas a entrada de pedidos e a demanda continuará muito forte. Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta, do Geraldo Meloni Júnior, Bresser Asset Management. Qual o valor do CAPEX recorrente para a Gerdau, considerando 2022 e próximos anos? Obrigado. Responde, Scaduelli, sobre CAPEX. O aspecto do CAPEX recorrente, né? Nós estamos no momento hoje que nós voltamos a investir com um pouco mais de intensidade na nossa operação, por exemplo, de Ouro Branco, né? E por quê? Porque ela é a nossa operação integrada, que tem um ciclo de investimento diferente, por exemplo, do ciclo de investimento que a gente tem nas nossas usinas à base de sucata, né? Que elas têm um ciclo mais contínuo e constante de CAPEX. Então, assim como não se pode utilizar como um CAPEX recorrente, os níveis baixos que a gente teve nos últimos anos, que a gente realmente apertou bastante o cinto, né, em função do momento que a gente estava passando, também não dá para perpetuar, por exemplo, um CAPEX mais forte durante esse momento que a gente está investindo um pouco mais nas nossas usinas, na nossa usina integrada de Ouro Branco, né? Eu diria que um patamar para longo prazo, tá? Para projeção, tá? Para fazer uma planilha, uma projeção de longo prazo, eu sempre diria que algo um pouco abaixo de depreciação, igual ou abaixo de depreciação, tá? É um patamar adequado para as empresas, tá? Obviamente que isso não vai acontecer todo ano, né? Sim, e no ano seguinte também. Isso aí tem que olhar num ciclo um pouco mais longo, tá? Mas para fins de projeção, eu diria que algo mais próximo de depreciação é algo mais adequado, tá? E o que realmente vai acontecer agora nesses próximos anos é que a gente vai estar sempre informando, né, para o mercado qual é a nossa intenção de gastos a cada ano, né? Exatamente porque a gente sabe que isso é um mercado bastante dinâmico, né? Então a gente resolveu adotar essa postura aí de informar todo ano, no início do ano, o que a gente vai gastar para esse ano e assim dar um direcionamento aí mais claro, né, para o mercado e para os analistas, né? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Aldi, da Cardinal Partners, sobre alocação de capital, que já comentamos bastante hoje aqui no call, mas ele gostaria de saber como nós vamos assegurar que, desse momento, a alocação de capital ela vai ser dentro do esperado de retorno de investimento, dos investimentos que serão feitos, e também se a gente considera o caixa atual e considerando a geração de fluxo de caixa, o retorno no capital pode cair por causa de excesso de caixa, né? Então, possibilidades eu devo esperar para frente, considerando esse novo cenário de geração de caixa da Gerdau, principalmente quanto à disciplina de capital e investimento. Pega essa aí, Scaduelli. Falo sim. Marcelo, o aspecto de disciplina na alocação de capital é algo que para nós, hoje em dia, é algo de extrema importância, tá? Você sabe que a gente realmente passou por um período de crescimento muito forte, depois veio um momento digamos assim, de crise no setor como um todo, né? Especialmente quando a China entrou forte, exportando volumes aí realmente muito altos, né, pelo mundo. E nós, como empresa, fizemos uma revisão do nosso portfólio de ativos, fizemos desinvestimentos aí ao longo de diversos anos, né, o que nos trouxe hoje para um patamar de retorno do capital empregado que nós esperamos manter, tá, daqui para frente. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: a disciplina e o cuidado, tá, com que o Gustavo, né, os seus executivos, tá, e o Conselho de Administração, tá, consideram esses nossos projetos de CAPEX para frente, ele é muito rigoroso, tá? Então, a ideia é sim manter disciplina e assegurar retornos adequados, tá, para o capital investido. No aspecto de caixa, de manutenção de caixa, não tenha dúvida que hoje em dia, com o nível de juros que existe por aí, a gente pode sim trabalhar com nível de caixa um pouco menor do que a gente historicamente trabalhou. Nós já chegamos a ter
algo como 2 bilhões de dólares de caixa na companhia. Então, hoje nós trabalhamos com algo mais perto de 1 bilhão de dólares, que é onde nós estamos hoje, né? Podemos até trabalhar com um pouco menos, se for o caso, porque hoje nós já temos uma linha de crédito que ela é assegurada, ou seja, uma linha de crédito que a gente pode sacar a qualquer momento, que nos garante qualquer necessidade de caixa que se tenha, tá? Que a gente pode acessar essa linha com um prazo aí de 24, 48 horas, né? Então a gente fica bastante tranquilo em poder trabalhar assim com um nível de caixa um pouco mais baixo, tá? Daqui para frente. Tá? Nossa próxima pergunta e penúltima pergunta vem de Eduardo Cavalheiro, da companhia Rio Verde Investimentos. Com relação ao caixa da Metalúrgica Gerdau S.A., que está muito robusto, já existe destino para esse caixa? Obrigado. Vou passar para o Scardoelli também responder essa. Então, esse caixa ele está aplicado com instrumentos extremamente seguros e com muita liquidez, né? Então ele realmente ele não está hoje dedicado, ele não está separado para nenhuma utilização específica, tá? Mas ele está aplicado com liquidez, tá? E não tem uma decisão sobre o que vai ser feito com ele, tá? Com certeza a metalúrgica vai se manter com a sua atividade básica, que é ser uma holding da Gerdau S.A., tá? Não tem nenhuma intenção de novos negócios, nenhuma nova atividade. Então, a intenção é manter esse caixa, tá? Em instrumentos líquidos aí. Nossa próxima pergunta vem de Marques, da GTI. Em relação ao ciclo financeiro visto nos últimos 2 trimestres, é algo que pode ser considerado recorrente adiante? E essa é a nossa última pergunta do chat. Agradeço aí a todos os participantes do chat que mandaram as perguntas. Então deixa essa última contigo também, Scardoelli. Vai nos ajudar? Tá bom, estou entendendo que estamos falando sobre o nosso ciclo financeiro de capital de giro, né? Que nós terminamos o ano de 2020, né, abaixo, com um patamar possivelmente abaixo do normal, né? Hoje nós estamos com um ciclo em torno de 57 dias, que consideramos sim que é um patamar mais normalizado, tá? Eu diria que algo entre 55 e 60 dias, tá? É um patamar bastante adequado aí para a gente manter o nosso ciclo financeiro em relação ao capital de giro. Nós tivemos um consumo de caixa para adequar, né, o capital de giro nesse primeiro trimestre, normal, em função do nível de atividade, né, que a gente está vendo aí no mercado, e a tendência sempre no início do ano é essa, né? Então, possivelmente a gente ainda veja no segundo trimestre algum consumo de caixa para fins de capital de giro, tá? Exatamente porque o nível de atividade continua forte, como nós falamos e como o Gustavo aí mencionou durante o nosso call. Obrigado, Scardoelli. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Reitero que essa foi a nossa primeira videoconferência, né, trimestral. Então, se houve alguma instabilidade, vocês podem entrar em contato com o time de relações com investidores para sanar suas dúvidas. Também depois será disponibilizado o replay. Gostaria agora de passar a palavra para o Gustavo Scardoelli para as considerações finais. Bom, Scardoelli, eu vou fechar por aqui então, tá? Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês pela participação, né? Como sempre, um enorme prazer e satisfação conversar com todos, né? Continuamos à disposição, né? Não só eu e Scardoelli, como o Rodrigo comentou, toda a equipe de RI, para qualquer momento, se tiverem perguntas, dúvidas adicionais, fiquem absolutamente à vontade aí de nos procurarem, né? E queria já deixar o convite para vocês participarem da nossa próxima divulgação de resultados, referente ao segundo trimestre de 2021, que será no dia 4 de agosto. Então, muito obrigado a todos, continuem se cuidando e colocando a saúde sempre em primeiro lugar. Um abraço e um excelente final de semana. Obrigado, Gustavo. A conferência da Gerdau está encerrada. Agradecemos a participação aí dos mais de 200 participantes no dia de hoje. Boa tarde a todos.